Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, tá? Boa tarde aí às moças que estão participando. A nossa aula de hoje terá como tema lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Esse assunto aqui ele fará parte da última sequência desse conteúdo de cinemática, tá? Pois quando a gente retornar das férias, lá no mês de agosto, nós vamos passar por uma outra parte que é estudo da dinâmica. Vamos entender um pouquinho aí como é que funciona agora a causa do movimento. E nesse momento aqui nós estamos estudando cinemática, e a cinemática, como eu expliquei anteriormente, ela vai estudar o movimento sem se preocupar com sua causa, sem se preocupar o que dá origem àquele movimento. Agora, depois da série, nós vamos ver a causa desse movimento. E o último conteúdo que vai encerrar agora é esse aqui, que é o do lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Então, para começar, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar aqui. Eu acho que todo mundo já deve estar visualizando aí, tá? Já deve estar aparecendo para vocês a tela. Então, tá aí. Lançamento horizontal e oblíquo. Nós vamos entender aqui como é que funciona esses dois tipos de lançamento. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Lançamento horizontal. Como é que ele funciona? Como o próprio texto já fala, o lançamento ele vai ser dado de maneira horizontal. Por exemplo, aqui eu tenho algo que é para ser uma mesa e em cima da mesa aqui tem uma bolinha. Essa bolinha tem uma velocidade v que tem direção horizontal. Então o que acontece? Quando ela sair da mesa, essa bola vai fazer o seguinte: ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela vai para a direita, ela ao mesmo tempo vai para baixo. Então ela vai percorrer uma trajetória dessa forma aqui, ó. Ela está indo para frente e também ao mesmo tempo está indo para baixo. Isso aqui é um exemplo de lançamento horizontal. O lançamento horizontal é quando você joga uma pedra para frente, quando você joga algum objeto para um disparo de uma arma. O disparo de uma arma é um exemplo de lançamento horizontal. Isso quando o lançamento ele é paralelo ao plano, tá? Então, toda vez que o lançamento ele é paralelo ao plano, isso aqui é um lançamento horizontal. No lançamento horizontal, o que que nós temos? Nós temos uma altura que vai do ponto onde o objeto se localiza até na base. Isso aqui vai ser a altura. Nós temos também uma distância que vai ser percorrida. Essa distância é da base de onde o objeto vai ser lançado até chegar no ponto aqui onde esse objeto ele vai cair. Então, tudo isso aqui vai ser a distância. Então, olha só, o objeto ele tem uma altura em relação ao solo e ele vai ter uma distância que vai ser percorrida. E aí, o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, vocês têm que saber que quando esse objeto aqui ele sair da mesa, ele vai ter duas velocidades. Como assim? Ele vai ter uma velocidade aqui, ó, uma velocidade que vai posicionar ele para baixo, que vai ser a velocidade y, e existe uma velocidade que empurra ele para frente, que vai ser a velocidade x. No caso desse lançamento aqui, ó, o lançamento horizontal, a velocidade y, que é a velocidade que puxa ele para baixo, inicialmente vai ser zero. Eu posso até colocar aqui, ó, que a velocidade inicial y ela é zero. Por quê? Porque o objeto ele ainda não começou a descer. Ele chegou no momento ali que ele vai começar a descer. A velocidade com que ele vai para frente, nessa situação aqui, que eu vou chamar de velocidade x, ela vai ser constante. Ela vai ter a mesma velocidade em todo ponto. Então, essa velocidade x é a mesma velocidade v. Então, velocidade y, a velocidade que ele vai começar a descer, vai ser zero. E a velocidade x vai ser a mesma velocidade v. Isso aqui no momento que ele está saindo aqui da mesa, da plataforma. Então, à medida que esse objeto começa a ir para frente, ele vai ter posições aqui, ó. Nessa posição, ele tem uma velocidade para a direita, que é a velocidade x. Ela vai ter a mesma intensidade da velocidade v, que eu vou chamar de velocidade inicial v0. E aqui nós temos uma velocidade que puxa para baixo, que vai ser a velocidade y. Dessa vez, a velocidade y nessa posição, ela não é zero. Ela tem outro valor. Por quê? Porque ele vai aumentando a velocidade de descida devido à gravidade. Lembra que a gravidade é uma aceleração que está puxando sempre para baixo. Então, para mim encontrar aqui essa distância, a distância que ele vai percorrer, a gente sabe o seguinte.
Lá no movimento uniforme, nós sabemos que uma velocidade média, ele era o quê? Era uma variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se eu substituir esse espaço e chamar de distância d, e esse tempo aqui, no caso, é o tempo de descida, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma velocidade v. Essa velocidade v aqui, eu vou dizer que vai ser a velocidade x, porque a distância aqui, ela está em função da velocidade x. Então, essa distância eu posso fazer o quê? Posso pegar esse tempo, passar para o outro lado multiplicando, e encontro que a distância d tem que ser igual à velocidade x multiplicado pelo tempo. Esse tempo aqui, pessoal, é o tempo que vai demorar para que essa bolinha ela caia, que ela percorra toda essa altura. Então, eu preciso de uma fórmula para calcular esse tempo. Nesse caso, eu posso utilizar a função horária da velocidade. Lembra aí, ó, que velocidade final é igual à velocidade inicial, e aí, mais a gravidade multiplicado pelo tempo. Então, essa aqui é a função horária da velocidade. A velocidade final é a velocidade com que essa bolinha ela vai cair aqui no chão, tá? A velocidade inicial, a gente já sabe que vai ser zero. Ó. A velocidade inicial, y, é zero. A gravidade a gente sabe que é 10 e o tempo a gente não tem. Um problema que a gente não tem aqui, além do tempo, vai ser a velocidade aqui, que é a velocidade final, a velocidade com que ele vai tocar o solo. Então, essa fórmula aqui, para a gente determinar o tempo, ela não é tão viável assim, porque a gente precisa da velocidade final. Então, uma fórmula que não tenha velocidade final é a função horária do espaço. A função horária do espaço é o seguinte: espaço final é igual ao espaço inicial, e aí nós vamos colocar mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Esse espaço aqui, ele é a altura. Então, nós temos aqui uma altura final e a altura inicial. Vamos supor que a altura seja o espaço. Então, nós temos aqui ó, que o espaço final vai ser a altura h. O espaço inicial é a altura inicial, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, e aí mais a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Então, aqui é só substituir, olha só. A altura final é igual. A altura inicial, vamos supor que ele vai começar no zero. Aqui em cima é o zero, e descendo, lá embaixo nós temos a altura final. Então, aqui nós temos zero, mais essa velocidade inicial é a velocidade inicial y, porque ele vai percorrer aqui sentido vertical. Então, aqui, essa velocidade inicial y. E a velocidade inicial y é zero. Então, eu posso colocar aqui ó, zero multiplicado pelo um tempo que eu não sei, t, mais a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Esse zero aqui a gente pode tirar ele. 0 vezes t, a gente pode também tirar ele. E assim, nós encontramos que a altura tem que ser igual ao quê? A gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Mas aqui nessa fórmula da distância, eu não quero a altura, eu quero o tempo. Então, eu posso isolar esse tempo aqui. Como é que eu faço? Eu pego 2, passo para o outro lado multiplicando, e essa gravidade eu já passo para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, h multiplicado por 2, isso aqui vai ser dividido pela gravidade. Isso é igual ao tempo ao quadrado. Esse expoente 2, para a gente tirar ele daqui, eu aplico uma raiz quadrada aqui desse lado e uma raiz quadrada aqui. Assim, eu encontro que o tempo é igual à raiz quadrada da altura multiplicado por 2 dividido pela gravidade. Então, isso aqui vai ser o tempo. Aí eu posso colocar aqui, ó, que essa distância ela vai ser a velocidade x, e a velocidade x é a mesma velocidade inicial, multiplicado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura, dividido pela gravidade. Então, eu tenho aqui ó, duas fórmulas. Eu tenho essa fórmula aqui para encontrar a distância, e eu tenho essa fórmula aqui para encontrar o tempo. Aí, outra coisa, outra fórmula que eu acabei encontrando aí também, é a fórmula para encontrar a altura, pessoal. Olha só, a fórmula está bem aqui, ó. Eu botei até uma multiplicaçãozinha. Essa fórmula aqui é a fórmula para encontrar a altura. Então, essa primeira, encontra a distância. Essa segunda aqui, circulada, vai encontrar a altura, se necessário.
essa aqui, encontre o tempo, que é o tempo do movimento, o tempo que ele vai descer, tá? Então, com base nessas fórmulas aqui, a gente pode estar trabalhando aqui as questões, tá? Inclusive, a primeira questão que eu passei para vocês na atividade é uma atividade de lançamento horizontal. Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender como é que funciona. Então, temos aí, ó, considerem uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura. Então, eu vou até botar aqui, ó, que tem a altura, mas eu vou colocar aqui. A altura H é igual a 125 metros. Em um local onde o módulo da aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou anotar, gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Esse alcance horizontal é esse aqui, ó. É a distância de onde essa pedra foi lançada até um ponto onde ela vai cair. Então, é a distância D. Distância é igual a 10. Nós temos aqui a distância, aí continua. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Meu objetivo aqui é encontrar a velocidade V. Saber que velocidade é essa. O que eu preciso saber? Eu sei que a distância é igual ao quê? A distância é igual à velocidade multiplicado pelo tempo. E esse tempo aqui, pessoal, é o tempo de queda, tá? É o tempo de queda. Ah, mas como é que calcula esse tempo? O tempo a gente calcula como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Aqui é só substituir agora, ó. Primeiro eu vou calcular o tempo, porque eu preciso dele aqui, ó. Então, tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura, ele me deu que é 125. Então, é 2 vezes 125. Dividido pela gravidade, que a gente sabe que vai ser 10. Então, dividido por 10. Tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes 125, vai dar 250. Dividido por 10. 250 dividido para 10 vai dar 25. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, nós temos aqui um tempo que é de 5 segundos, que é o tempo que ele vai demorar para cair tudo isso aqui. Agora, essa distância D, a distância que ele vai percorrer é 10 metros. Então, no lugar do D, eu coloco 10, que é igual a velocidade que eu quero descobrir quanto é que ela vale e o tempo 5. O 5 aqui está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 10 dividido para 5, isso aqui é igual a velocidade V. Assim, a velocidade V, 10 dividido para 5, nós temos 2. 2 metros por segundo. E está aqui a resposta. Viu como é fácil? Então, olha só, eu utilizei a fórmula da distância e eu utilizei aqui a fórmula do tempo. Então, com essas duas fórmulas, eu consegui resolver a questão. Resposta aqui, nós temos a opção 1, que vai ser 2. Alguma dúvida na questão? Sem nenhuma dúvida, então eu vou seguir para frente. Temos aqui o próximo, que é o assunto de lançamento oblíquo. Vou organizar. Pronto. Então, o que é o lançamento oblíquo, pessoal? Lançamento oblíquo é aquele lançamento onde vai existir um ângulo θ em relação à horizontal. Então, toda vez que um objeto é lançado sob um certo ângulo, esse lançamento é chamado de lançamento oblíquo. Por exemplo, aqui tem um canhão disparando aqui um projétil. Esse projétil está sendo lançado sob um certo ângulo. Então, o que acontece? Esse projétil ele vai seguindo, vai subindo, e vai chegar um momento que ele sobe, alcança a altura máxima, e depois dessa altura máxima aqui, esse objeto ele vai só descer, Então, ele vai descendo, e ao mesmo tempo que ele vai descendo, ele está indo para frente, até alcançar o solo. Aqui, só um instantinho. Então, pronto. Então, o que aconteceu? Esse tipo de lançamento aqui, é o lançamento oblíquo. Então, como eu falei, lançamento oblíquo, ele é lançado sob um certo ângulo. O que é que eu tenho no lançamento oblíquo? Eu tenho uma altura máxima. A altura máxima é essa aqui, é a altura que vai lá do objeto até o solo. Então, isso aqui
é o h máximo, a altura máxima. Eu tenho o que mais? Eu tenho a distância máxima que ele vai percorrer. Essa distância máxima é a distância que vai do ponto de lançamento do objeto até o ponto onde ele alcança o solo. Então, isso tudo aqui vai ser a distância máxima. Então, existe uma altura máxima que ele alcança e existe uma distância máxima. Agora, como é que eu posso determinar essa distância máxima e essa altura máxima? Olha só, quando essa bola aqui ela foi lançada, esse projétil, ao mesmo tempo que ele está subindo, ele também está indo para frente, está indo para a direita. E já que ele vai para a direita e para cima ao mesmo tempo, isso significa que existe aqui, ó, para a direita, existe uma velocidade para cá, que nós vamos chamar ela de velocidade Vx, tá? Ou eu posso simplesmente colocar assim, ó, que é a velocidade OX, que é a velocidade inicial no eixo X. E existe também uma velocidade para cima. Essa velocidade que está indo para cima é a velocidade VOY, que é a velocidade inicial no eixo Y. Na decomposição de vetores, nós aprendemos o seguinte, ó. Quando eu tenho um objeto, e esse objeto aqui, ele vai ser lançado numa direção aqui que forma um ângulo com a perpendicular, ó. Aqui está o sentido do lançamento. Então, aqui existe um ângulo θ, tem aqui a componente Vx, e aqui vai ter a componente Vy. A velocidade Vx, nós vamos encontrar a seguinte, ó. Velocidade Vx, como é que eu vou encontrar ela? Eu encontro ela através do cosseno do ângulo θ. Se eu colocar cosseno do ângulo θ, isso tem que ser igual à velocidade Vx dividido pela velocidade V0. Eu posso passar para cá multiplicando, assim eu encontro que a velocidade Vx tem que ser igual à velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Isso aqui a gente já sabia. A velocidade y, que está aparecendo um x aqui, a velocidade y é a mesma forma, só que eu vou estar trabalhando com seno. Eu vou colocar aqui, ó, seno do ângulo θ é igual à velocidade Vy dividido pela velocidade v. Posso passar para cá multiplicando, e assim eu vou encontrar que a velocidade Vy tem que ser igual à velocidade inicial multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então, aqui, ó, tem uma fórmula para calcular a velocidade Vx e aqui uma fórmula para calcular a velocidade Vy, tá? Sem nenhuma novidade. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber que a velocidade Vox ela é constante em qualquer posição que esse objeto tiver aqui, ó, na trajetória, ela é uma velocidade constante. Por exemplo, aqui, ó, nessa posição, a velocidade x, OX, é a mesma. Aqui ela tem a mesma intensidade, aqui continua sendo velocidade x. Para cá, ó, continua tendo a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. E aqui também. Então, em qualquer posição da trajetória, a velocidade x ela tem a mesma intensidade, ela não muda. Agora, a velocidade y, ela muda. Observe aqui, ó, que nesse momento, a velocidade y ela continua apontando aqui para cima. Então, aqui nós temos a velocidade y. Ela não é a mesma do inicial. Por quê? Porque inicialmente ele começa com uma velocidade alta, no momento de disparo, e ele vai subindo, a velocidade de subida vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Nesse momento aqui, que ele alcança a altura máxima, a velocidade y, aqui na parte mais alta, ela é igual a zero. Não tem velocidade y, ele não está nem subindo nem descendo, ele está ali no momento mais alto da trajetória. E depois disso, que ele começa a descer, a velocidade y ela vai mudar o seu sentido. Muda o seu sentido, tá? A direção continua sendo direção vertical, mas o sentido agora, ó, inverteu. A velocidade y agora ela é para baixo. Antes era para cima, agora em qualquer trajetória, depois que ela começa a descer, essa velocidade aqui ela vai ter um sentido para baixo. Então, aqui vai ser a velocidade Vy. Certo. Então, já sei que a velocidade x ela é constante, a velocidade y ela é variável. Então, como é que eu posso encontrar aqui a distância máxima? Vamos lá. Primeiro, a distância máxima que ele pode ser alcançada, ela é o quê? Como a velocidade é constante, vai ser a velocidade x multiplicado pelo tempo.
esse tempo aqui, ó, eu vou chamar de T total. Por que T total? T total é o tempo de subida e de descida. Tá? Então, o tempo total é o tempo que vai demorar para o objeto subir e descer. Então, eu vou ter que calcular essa distância de acordo com essa fórmula aqui do tempo total. Agora, o problema é encontrar esse tempo total. O tempo total, o que seria ele? Esse tempo total, vou colocar aqui, tempo total, ele é igual ao quê? É igual o tempo de subida. Mas é só que é igual ao tempo de subida, e nós temos que saber que o tempo de subida ele vai alcançar a altura máxima, e depois eu tenho que somar isso aqui com o tempo de descida. É o tempo de subida mais o tempo de descida. Lembra que se esse objeto ele partiu da mesma altura, ele partiu do solo, alcançou a altura máxima e depois desceu, o tempo de subida e o tempo de descida é a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que duas vezes o tempo de subida ou o tempo de descida, tanto faz. Então, isso é o tempo total. Então, eu preciso calcular esse tempo de subida. Vamos lá. Tempo de subida. Como é que eu vou calcular isso? Nós vimos que quando é para mexer com o tempo, que envolva aqui a questão de uma altura ou coisa parecida, a gente vai calcular da seguinte forma. Vamos estar utilizando a questão da função horária da velocidade. Por quê? Porque aqui na velocidade inicial y, nós temos ela, que é diferente de zero, e quando ela alcança a altura máxima, nós temos a velocidade final, que vai ser zero. Então, olha só, velocidade inicial, velocidade final, e eu preciso de tempo. Para isso, eu vou estar utilizando a função horária da velocidade. Velocidade final, no caso vai ser a velocidade final y, tem que ser igual ao quê? A velocidade inicial y, como ele está subindo, ele está indo contra a gravidade, né? Então, eu vou colocar, ó, menos a gravidade multiplicado pelo tempo de subida. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte. Velocidade final, quando ele alcançar a altura máxima, a velocidade y final é zero. Então, eu vou colocar zero, que é igual à velocidade inicial y, menos a gravidade, vezes o tempo de subida. Eu posso pegar essa parte aqui, gravidade e tempo de subida, e passar para o outro lado. Assim ele fica positivo. Ó. Gravidade vezes o tempo de subida. Isso é igual à velocidade inicial y. Como eu quero saber o tempo de subida, pega a gravidade, passa para o outro lado dividindo. Assim eu tenho que o tempo de subida é igual à velocidade inicial y dividido pela gravidade. Então aqui eu encontrei o tempo de subida. Assim o tempo total, esse tempo total é duas vezes esse valor aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, que a distância máxima, ó, distância máxima é igual ao quê? É igual à velocidade Vx multiplicado pelo tempo total. E o tempo total é isso aqui, ó. Vai ser duas vezes a velocidade inicial y dividido pela gravidade e assim nós encontramos aqui a distância máxima, tá? Essa aqui vai ser a fórmula para a distância máxima. Aí você fala, professor, mas se eu quiser substituir aqui nessa fórmula a velocidade x e a velocidade y, eu posso? Pode. E nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Se eu pegar na distância máxima, deixa eu movimentar um pouquinho isso aqui, vou dar a posição, vou botar ele para cá. Organizar também isso aqui, que como tem um bocado de coisinha, vou poupar espaço. Vou botar esse tempo bem para cá também. Pronto. Então aqui, ó, como a velocidade Vx, nós sabemos que ele é a velocidade inicial vezes o cosseno do θ. A velocidade y é igual à velocidade inicial vezes o seno do θ. Eu posso substituir aqui a distância. Aí fica assim, ó, distância máxima é igual a velocidade x é a velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Então, velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Vezes duas vezes a velocidade y, que é velocidade inicial vezes o seno de θ. Então, é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. E tudo isso aqui vai ser dividido pela gravidade. Agora, olha só, pessoal. Existe algo chamado aí de soma de arco, tá? Essa soma de arcos é uma parte da trigonometria que vocês têm que estudar, têm que conhecer. Tem que estudar a trigonometria ali por completo para entender isso aqui. O que eu estou falando? A soma de arcos diz o seguinte. Diz que se eu tenho o seno de um valor aqui, ó, A mais A, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a duas vezes
o seno de A vezes o cosseno de A. Tá? Isso aqui é a soma de arcos. Observe que aqui eu tenho 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, eu posso substituir essa parte, substituir aqui esse 2, seno de θ, cosseno de θ, por isso aqui, ó, por seno de A mais A. Assim, eu encontro que a distância máxima é igual velocidade vezes velocidade, vai ser velocidade inicial ao quadrado, vezes seno de 2θ. Isso aqui dividido pela gravidade. E olha só, isso aqui é a fórmula para encontrar a distância máxima. Tá? Temos agora o outro problema, que é a altura. Eu já tenho tempo, já tenho distância, está faltando a altura. Como é que eu posso encontrar essa altura? A altura, a gente pode utilizar pela equação de Torricelli, para encontrar essa fórmula da altura, ou então pela função horária do espaço. Eu vou pegar essa altura através da equação de Torricelli, tá bom? Vou colocar até numa cor diferente aqui, vou colocar em verde. A equação de Torricelli é o seguinte, ó. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. E como ele está subindo, vai ser menos a gravidade multiplicado... Aliás, falta uma coisinha aqui. Menos 2 vezes a gravidade multiplicado pela altura que ele vai subir. Então, eu vou colocar aqui vezes a altura máxima. Essa velocidade final aqui é a velocidade final y. Essa velocidade inicial aqui que eu estou falando é a velocidade inicial y. Então, aqui basta substituir os valores. Ó. Velocidade final, quando ele chega no topo, a velocidade final vai ser zero. Isso é igual a velocidade inicial y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Eu posso pegar toda essa parte aqui, ó, 2gh máximo, que está do lado direito, e passar para o lado esquerdo. Assim, ele vai mudar o sinal, que aqui é negativo, e ele passa para o lado e fica positivo. Então, é 2gh máximo, isso é igual à velocidade inicial y ao quadrado. Como eu quero a altura, eu posso pegar esse 2g e passo dividindo. Assim, eu encontro que a altura máxima é igual a essa velocidade inicial y, eu posso até substituir de cara aqui, tá? Botar isso aqui dentro. Vai ficar, entre parênteses, a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, pronto. Essa fórmula aqui que eu acabei encontrando, isso aqui vai ser a fórmula para encontrar a altura, tá? Então, o que foi que eu apresentei aqui para vocês? Apresentei para vocês a fórmula de encontrar a velocidade x, a velocidade y. Apresentei uma fórmula para a gente encontrar o tempo de subida, tá aqui, ó. Apresentei a fórmula para encontrar o tempo total, onde o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. E apresentei a fórmula para encontrar a distância máxima alcançada e a altura máxima que esse objeto alcança. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo para entender como é que funcionam essas fórmulas. Olha só. Exemplo. A bala de canhão com massa de 15 kg é lançada com velocidade de 180 km por hora sob ângulo de 15 graus. Determine. Aí aqui, as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Eu acho que bem que era para ser uma letra, tá? Que é a letra A, B, pronto. Então, determine aí as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Letra B, o tempo do movimento. Letra C, o alcance horizontal máximo do projétil. Letra D, a altura máxima alcançada. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar e anotar os valores que foi dado aqui na questão. Ele me deu 15 quilos como sendo a massa do projétil, né? Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai ter o canhão, vou fazer aqui mais ou menos o esboço desse canhão, mais ou menos assim. Aqui tem um ângulo dele de inclinação em relação à horizontal, um ângulo de 15 graus, e ele dispara aqui um projétil. Esse projétil aqui ele foi lançado sobre uma velocidade de 180 km por hora, então eu boto aqui, ó, velocidade inicial do lançamento é igual a 180 km por hora. Eu tenho a massa dele é 15 kg, 15 kg. Eu tenho um ângulo θ, que é de 15 graus, então aqui, θ, 15 graus. E a letra A, ele pede o seguinte, ele pede aqui a componente horizontal
e a vertical da velocidade. Então, letra A, vou colocar aqui embaixo. A letra A ele quer saber isso aqui, ó, quanto é que vale a velocidade inicial Vx, e outro ele quer saber quanto é que vale a velocidade inicial Vy, quanto é que vale isso aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Só aplicar na fórmula, ó. Velocidade inicial x é o que? É a velocidade v inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Aí é só substituir. Velocidade inicial x é igual a velocidade inicial aqui, ó, é 180 km por hora. É só que esse 180 km por hora, o certo é a gente converter ele para metros por segundo. Então, eu vou pegar, ó, 180, desculpa, pessoal, 1080, tá bom? 1080 dividido por 3,6. Se você não sabe fazer essa divisão, faz o seguinte, multiplica por 10 em cima e 10 embaixo, para ficar mais fácil. Multiplicando por 10 em cima, fica 10.800, dividido, aqui embaixo fica 36. Eu sei que 108 dividido por 36, isso vai dar 3. E 0 por 36 é 0, e 0 por 36 é 0. Então, isso aqui deu 300. Ou seja, isso aqui é igual a 300 metros por segundo. Pronto, fiz a conversão. Então, a velocidade x é 300 multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. O cosseno é o cosseno de 15. A questão aqui não me deu, né? Deixa eu botar aqui. Isso aqui são valores que o problema tem que dar, tá? Cosseno de 15 vai dar 0,97 aproximadamente, tá? Vou botar aqui, ó. Cosseno de 15 graus é igual a 0,97. É um valor assim mais aproximado. Eu vou botar para baixo, aproximação. Pronto, 0,96. Isso é o cosseno de 15. Então, eu tenho 300 multiplicado pelo cosseno de 15. O cosseno de 15 é 0,96. Velocidade inicial x é igual. Fazendo a multiplicação, vou fazer o seguinte. Vou cancelar um zero aqui, a vírgula passa para cá. Cancela o outro, a vírgula passa para cá. 3 vezes 6 vai dar 18. 3 vezes 9, 27 e 1, 28. Então, deu 288. Isso aqui é metros por segundo. Isso aqui é a primeira resposta, velocidade x. O outro, velocidade inicial y é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. A velocidade inicial y é igual a velocidade inicial é 300 e o seno de θ, o seno de 15, é 0,26. Eu vou cancelar um zero aqui, a vírgula passa para cá, fica 2,6. Cancela o outro, fica para cá, fica 26. Então, a velocidade inicial y é igual 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, aqui deu 78 metros por segundo. E está aqui a outra resposta para a letra A. Então, a letra A está respondida. Letra B, o tempo do movimento. Essa letra B aqui, o tempo do movimento, ele está falando do tempo total. E o tempo total, nós sabemos que é 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, isso aqui vai ser o tempo total, tá? De acordo com a fórmula que coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Tempo total, velocidade, tempo de subida, né? Velocidade inicial y dividido pela gravidade. Vou até usar ela aqui. Não vou usar essa não, vou usar aquela lá mesmo, tá? Essa aqui, ó. Velocidade inicial y dividido pela gravidade. Então, velocidade inicial y dividido pela gravidade. Então, isso aqui vai ser o tempo total. Eu vou colocar tempo total é igual 2 vezes a velocidade inicial y, a gente já calculou que deu 78. E a gravidade, 10. Então, tempo total é igual 2 vezes 8 vai dar 16. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Dividido por 10. Assim, o tempo total vai ser igual a 15,6 segundos. E está aqui a resposta, a letra B. Se você tivesse usado a outra fórmula que eu coloquei aqui, o resultado também ia dar a mesma coisa, tá? Mas eu resolvi usar logo essa porque está mais simples. O VY já foi calculado, então fica mais fácil assim. Letra C.
A letra C ele quer o alcance horizontal máximo do projétil. Então, basta lembrar isso aqui, ó. Alcance é essa distância aqui, ó. A distância máxima, que é a velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Então, o alcance é a mesma coisa que a distância máxima, que é igual ao quê? É igual à velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2θ dividido aqui pela gravidade. Agora é só substituir, ó. Distância máxima é igual a velocidade inicial, aqui é 300, então vou colocar 300 ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes θ. O ângulo θ é 15, então 2 vezes o seno, seno de 2 vezes 15, dividido pela gravidade, que vale 10. Distância máxima é igual 300 ao quadrado, vai dar 9.000, ou seja, que deu 90.000, multiplicado pelo seno 2 vezes 15, 30, vezes o seno de 30, dividido por 10. Eu posso cancelar um zero aqui e aqui, ó, agora fica 9.000. E seno de 30, você tem que saber quanto é que dá, viu? Seno de 30 dá meio. Distância máxima é igual a, aqui vai ficar 9.000, como eu cortei um zero aqui, e o seno de 30 é meio. 9.000 vezes meio, eu tenho que a distância máxima vai dar 4.500 metros. Ou então você pode até colocar 4,5 quilômetros, que é a mesma coisa. E tá aí a resposta da letra C. A letra D, agora ele quer a altura máxima, quer encontrar o Hzinho. Vamos ver se cabe aqui do lado. Tentar organizar isso aqui para caber a letra D. Aí como é? Melhorou bastante. Olha o espaço que eu vou ganhar agora. Pronto, ganhei bastante espaço. Vou até colocar um separador aqui para poder dividir direitinho essas questões. Aqui está a letra B, aqui está a letra C. E agora vamos fazer aqui do lado da letra D. Vamos lá, letra D. É a altura máxima. Então, como é que eu vou encontrar a altura máxima? Basta pegar a fórmula que já passei para vocês. Ó. A altura máxima está aqui. Ó. É a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ elevado ao quadrado, dividido por 2g. Use essa fórmula que encontra a altura máxima. Então, vou colocar aqui, ó, a altura máxima é igual, abre um parênteses, velocidade inicial vezes o seno do θ ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, tá? Igualzinho aí, ó. Agora aqui é só substituir. Colocar aqui, ó, a altura máxima é igual, abre parênteses, a velocidade inicial aqui, ó, é 300, seno de θ, seno de 15. Seno de 15 é 0,26. Vou colocar aqui 0,26. Fecha parênteses, eleva ao quadrado e divide aqui por 2 vezes a gravidade, que é 2 vezes 10. A altura máxima é igual. Aqui dentro eu vou multiplicar, depois elevar ao quadrado, tá? Mas se você quiser levar ao quadrado e depois multiplicar, fique à vontade. Eu vou cancelar um zero aqui, a vírgula passa para cá, cancela outro aqui, passa para cá. 3 vezes 6 vai dar 18. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Nós temos 78 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que vai dar 20. 78 ao quadrado. Aí você faz 78 vezes 78, que vai dar 6.084. Então, aqui eu vou ter 6.084 dividido por 20. E aí, só terminar de dividir, a altura máxima é igual. Eu vou cancelar um zero aqui e botar uma vírgula aqui no final. 6 por 2, nós vamos ter 3. 0 por 2, 0. 8 por 2, 4. E 4 por 2, 2. Então, deu 304,2 metros de altura. Essa aqui é a altura máxima que vai alcançar esse projétil. E tá aí, respondida a questão, tá? É dessa forma aqui que vocês vão responder também na questão que eu passei para vocês. É a mesma coisa, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aqui na questão? Alguma dúvida sobre o assunto? Nenhuma dúvida? Pois pronto, se você não tem dúvida, pessoal, eu posso dar como encerrado aqui nossa aula, tá? Porque o conteúdo é esse, não tem muita coisa assim de novo, tá? A única coisa que nós fizemos aqui é só fazer uma aplicação daquilo que nós já conhecemos, tá? Então, a aula é essa daí. A aula de hoje também ela vai estar gravada, vou estar preparando e encaminhando para vocês assim que possível, tá bom? Tem alguém? Manda a explicação em PDF também. Vou mandar.
Pois, turma, já que não tem dúvidas, agradeço a participação de vocês, tá? Como é que semana que vem já vai ter iniciar as férias, essa aqui vai ser a nossa última aula desse período. Nós vamos nos ver novamente depois das férias, lá no mês de agosto, tá bom? No mês de agosto eu vou estar combinando com vocês as próximas aulas. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ter presencial, não vai, ninguém está sabendo, a direção não sabe passar, o governo do estado não sabe passar, então a gente vai ver como é que vai ficar daqui até lá, tá bom? Se tiver presencial, bem, se não tiver, a gente Eu continua acho por difícil, aqui. professor, do jeito que as coisas vão indo. Eu também acho, mas a gente não sabe, né? O pessoal decide as coisas sem nem consultar os professores, o aluno, então quando vem a notificação é de uma vez, tá bom? Então, pessoal, boas férias, bom descanso, bons estudos. Se tiverem mais dúvidas, manda para mim lá no WhatsApp que eu vou ajudar assim que possível, tá bom? Até a próxima aula. Tchau. Obrigada, professor. Até a próxima. Nada, tchau, Tchau. tchau, Tchauzinho, professor. tchau. Até a próxima.